Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante, corintiano. E hoje a gente vai falar sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro, que o Timão venceu o Santos na Neoquímica Arena 1-0. É a terceira vitória do Corinthians no ano contra o Santos em 3 jogos. O Santos vem sofrendo aí na Neoquímica Arena no ano e mais uma derrota. E o Corinthians sobe para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, chegando a 13 pontos. Melhorando no campeonato. É claro, o mais importante é a pontuação, mas eu não gostei da partida do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, muito abaixo, muito limitado, e isso se passa muito pela formação tática escolhida pelo Dorival e pelo elenco montado do Corinthians, que tem lacunas muito grandes, e a gente vai discutir isso agora nesse vídeo. Apesar de sofrer, o Corinthians venceu, isso é o que mais importa. A gente somou mais 3 pontos, mas a gente tem alguns pontos para falar sobre a partida. O Corinthians foi a campo no 4-4-1, novamente, né? O Dorival, até agora, o melhor jogo que o Corinthians fez com o time nas mãos dele, não foi nessa formação, foi num 4-4-2 contra o Internacional, que a gente venceu por 4-2 e poderia ser mais, ter sido 6 com os gols anulados. O Corinthians nessa formação 4-1-4-1, na minha opinião, na minha humilde opinião, não funciona, porque o Corinthians não tem alas, não tem jogadores ponteiros que precisam ter nessa formação, né? Então o Corinthians joga com meias abertos e isso não funciona, principalmente porque o Corinthians não tem laterais que dão profundidade, né? Nem com o Mateuzinho quando joga, um pouco com o Bidu, mas o Corinthians não tem laterais e não tem pontas para jogar nessa formação, e eu acredito que o Dorival não confia numa dupla de ataque Yuri e Hector, por exemplo, ou Yuri e Thales Magno para jogar com 2 atacantes. Ele só quer jogar quando for com o Memphis, mas eu também acredito que o Dorival já tenha solicitado atacantes de lado, porque o Corinthians é muito difícil no futebol hoje em dia um time funcionar sem esses jogadores de lado, né? Tem alguns times, eu consigo lembrar de um agora na cabeça, que é a Inter de Milão, que não joga com atacantes de beirada, joga com os laterais, os alas, joga com 3 zagueiros e os alas como pontas, né? O Di Marco e o Dumfries, mas são muito agudos, jogam com 2 atacantes, que é o Thuram e o Lautaro, nunca com um só, porque precisa povoar a área. Hoje vocês viram, quando o Corinthians ataca, só fica o Yuri dentro da área, então é muito pouco. E o Corinthians com essas linhas de 4, principalmente a segunda linha, fica muito sem criatividade, muito só tocando a bola para trás, e a gente vai falar. O Corinthians foi a campo com o Hugo Souza no gol, com o Félix Torres na lateral direita. Isso é um ponto. Eu acredito que o Dorival já entendeu que o Léo Maná não tem condições de jogar no Corinthians, e o Félix Torres já chegou a atuar como lateral direito até na seleção equatoriana. Na linha defensiva, pelo lado direito, jogou como que fugiu o nome do André Ramalho pela direita. Na esquerda, o Kaká. O lateral esquerdo, o Angileri, o Michael entre as linhas na frente como primeiro volante, e a segunda linha, o Carrillo como um meia pela direita, dando a profundidade aqui, tentando ser um atacante, o José Martins, o Breno Bidon, o Igor Coronado na esquerda e o Yuri Alberto como centroavante. O Corinthians não tinha profundidade, como sempre. O Carrillo, ele é muito bom jogador, ele está sentindo fisicamente, eu acredito, pelo Paulista que ele fez, ainda não se recuperou 100% fisicamente, mas a gente vê a qualidade técnica dele. Nesse esquema, no meu ponto de vista, se o Corinthians pode jogar com um meia como o Carrillo numa ponta, mas na outra ponta tem que ser um jogador agudo. Por exemplo, o que eu faria nessa situação? Eu não jogaria com o Breno Bidon, por exemplo. Colocaria o Coronado no meio, como meia, e um ponta como atacante lá. Por exemplo, o Thales Magno, o Kaique, que vem parecendo que está jogando, treinando bem. Mas esse meio campo com Bidon, Carrillo, José Martins e Coronado fica muito sem profundidade. O Yuri muito isolado. O Yuri no primeiro tempo recebeu uma bola e chutou de longe, porque não tem profundidade, o time não ataca. O Breno Bidon não toca uma bola para frente. O Maicon é só toque de lado.
Os laterais hoje não subiam, também não sobem porque não... Primeiro, o Félix Torres não tem cacuete de lateral, parava aqui, era só a bola no Carrillo, que contava muito com a ultrapassagem do José Martínez, que aconteceu no segundo tempo, inclusive no gol, foi o que deu certo, uma vez, né? Mas é muito pouco você jogando em casa, o Corinthians jogando com bloco médio-baixo, marcando no meio campo, deixando o Santos com a bola, é muito pouco. O Santos na zona de rebaixamento, com um time limitado, o elenco do Corinthians é muito mal montado, na minha opinião. Precisa de pontas, precisa de laterais, principalmente direito, porque mesmo quando o Mateuzinho joga, o Mateuzinho não dá essa profundidade para ultrapassagem aqui com o Carrillo. Ele deixa o Carrillo aqui e vai criar pelo meio. Então o Corinthians nessa formação 4-1-4-1 para mim não funciona. No 4-4-2 para mim melhora um pouco com o Memphis, com o Garro, aí melhora bastante, que era como a gente ganhou o Campeonato Paulista, em cima do Palmeiras, fazendo bons jogos, com muita intensidade física, mas nessa formação de 4-4-1, para mim não funciona, tanto que o melhor jogo do Dorival nesse ano foi com 4-4-2, diferente do Ramon Dias, ele fez diferente, ele não fez o triângulo no meio, ele fez as linhas mesmo, com o Yuri e o Memphis na frente, porque ele não tinha o Garro, por isso ele também não tentou manter o triângulo do Ramon, mas o 4-1-4-1 para mim não funciona, e o Corinthians fez um primeiro tempo pavoroso, e principalmente porque é lento o meio campo do Corinthians, as linhas muito espaçadas, a distância do Maicon para a linha é muito grande, então o Corinthians depende muito de bolas forçadas aqui, e os jogadores que estavam jogando, o Angileri tentava um pouco mais a bola infiltrada aqui para o Coronado, mas o Félix Torres não tem essa confiança, não tentava o passe em profundidade, e a bola ficava muito de um lado para o outro, fazendo esse U aqui e rodando no Maicon, e o Corinthians tinha uma posse de bola sem função, quando chegava no bidon não tem físico para conduzir a bola do meio para frente, não tenta o passe em profundidade também, porque não tinha essa profundidade dos pontas, né? Porque não são pontas, são meias, e o Yuri Alberto isolado. Já no segundo tempo, eu acredito que o Santos cansou um pouco, e o Corinthians batia de frente as linhas, né? O Santos jogou com uma linha de 4 atrás também, então como o Corinthians não tinha profundidade, não tinha 1 contra 1, era um jogo pífio, mas em uma passagem do Martínez junto com o Carrillo, o Martínez conseguiu fazer um cruzamento, e o Yuri Alberto, muito iluminado, muito bem posicionado, com muita confiança, fez o gol do Corinthians da vitória, depois fez o segundo, que para mim, ser anulado aquele gol é um absurdo, o Félix Torres não fez falta, o Romero sofre falta no começo da jogada, ele não deu, então é um critério que ele não usou, ele nem sabe o que aconteceu, nem olhou, fez isso para compensar a expulsão, porque eu acredito que se ele soubesse que o lateral do Santos tinha cartão, se ele lembrasse, ele também não teria expulsado. Esses são os árbitros do futebol brasileiro, muito limitados, e o futebol brasileiro continua assim, mas o Corinthians ganhou, isso é o que importa, mais 3 pontos, mas a gente está ciente do que o Corinthians precisa aí para evoluir como um time, tem boas peças, não é um time horrível, mas precisa melhorar principalmente em quantidade de peças para mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro, para fazer um 4-4-2, um 4-3-3, um 4-1-4-1 com pontas. O Corinthians precisa de pontas, principalmente, na minha opinião, mais do que zagueiros, o Corinthians precisa de pontas e um lateral direito que ataque, para fazer sombra para o Mateuzinho e, na verdade, ser titular no lugar do Mateuzinho, na minha opinião. Beleza, fiel? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima análise, compartilha aí com todos os seus amigos corintianos, espero que tenham gostado, deixe seu comentário aí, vamos fazer o canal crescer, me ajuda no meu trabalho aí, que a gente tá junto e vai Corinthians!